Irmãos, para alguns, uma geração é 30 anos, 40 anos. Biblicamente, a gente considera uma geração 70 anos, certo? E geração vem, geração vai. Sabe, os meus pais já estão numa idade bem avançada. E a gente fica ouvindo notícias, né? Das pessoas que conviveram com eles, fulano de tal, morreu, né? E vai passando, de repente, toda uma geração morre, né? Mas tem uma pergunta, um questionamento que é clássico de todas as gerações. As gerações se fazem essa pergunta, e essa pergunta é: de onde nós viemos e para onde nós iremos, né? De onde eu vim e para onde eu vou? As pessoas se perguntam isso. As pessoas querem saber a sua origem e o seu destino, o seu fim. E Jesus já respondeu essa pergunta. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, se você puder abrir, Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus responde essa pergunta. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, antes de Jesus, não há ninguém. Ele é a nossa origem. Tudo que existe, a Bíblia diz que foi criado por meio dele. Então, ele é o princípio de tudo, ele é o início de tudo. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Aquilo que as gerações se perguntam, Jesus diz: sou eu. As gerações querem saber de onde eu vim e para onde eu vou. E Jesus pega e diz: você veio de mim e você vai para mim, né? Você virá para mim. E as gerações, elas acham que vieram de uma grande explosão, né, de um Big Bang ou de uma evolução. Irmãos, mas se a gente olhar para nós, seres que amam, é impossível nós não termos vindo do Deus que é amor. Irmãos, esse amor em nós é a prova que a gente não veio de uma explosão, porque uma explosão não pode gerar amor. Um Big Bang não pode gerar amor. A evolução, né, de uma ameba não pode gerar esse amor que bate dentro do nosso peito. As mães são prova disso, tanto que vocês amam o filho de vocês. A gente se ama, né? A gente ama uns aos outros. E a única forma de explicar isso é que a nossa origem é de alguém que também ama. E Deus diz, né, que Ele é amor, Deus é amor. Então a nossa origem é Deus, ainda que as pessoas tentem procurar outra origem. Mas a natureza, os céus revelam a glória de Deus. E nós revelamos, ainda com mais detalhes, a pessoa de Deus. Nós somos inteligentes, somos criativos, nos relacionamos. E isso demonstra um pouco de Deus. Muito mais nós demonstraríamos se nós não tivéssemos caído. Depois do pecado, muita coisa em nós, ela foi apagada. Mas ainda nós temos traços de Deus. Porque quando Ele foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, irmãos, quando eu olho para mim, para a minha perfeição, sabe, todo o funcionamento dos órgãos, do cérebro, tudo tão perfeito, que todo o mecanismo que os homens fazem é espelhado no mecanismo do nosso próprio corpo. Então, a gente olha para a gente mesmo e fala: um ser muito poderoso que fez isso. É impossível eu ter vindo de um Big Bang. É impossível eu ter vindo de uma evolução. Então Deus, Ele é o último, Ele é o nosso destino.
Irmãos, e assim como a gente não consegue fugir da morte, ninguém consegue fugir da morte, ninguém. As mulheres, né, principalmente, elas tentam comprar aqueles produtos, né, para rejuvenescer, anti-idade e tal, faz botox, tenta aqui fugir e a velhice chegando, e é aquela luta, né, a gente tentando apagar e ela vindo com força. Até que chega uma hora, irmãos, que não tem cirurgião plástico no mundo que dê jeito, né? Por quê? Porque Deus determinou. Se você pecar, você morrerá. E nós pecamos e nós morremos. E é impossível a gente fugir da morte, a gente se esconder dela. A gente pode cuidar do nosso corpo, se exercitar, para poder viver um pouquinho mais. Mas a gente vai se encontrar com a morte, porque não há como fugir dela, está determinado. Pode ser a pessoa mais rica que for, ela vai encontrar com a morte. E assim como nós não podemos fugir da morte, gerações e gerações e gerações já se passaram, tecnologias e tecnologias avançadíssimas, mas ninguém consegue barrar a morte. Assim também nós não conseguiremos fugir de Deus. Nós nos encontraremos com Deus. O homem não consegue fugir de Deus, porque ele disse: eu sou o princípio, eu que te fiz, e eu sou o último, você voltará para mim. Essa é uma verdade. Agora, ou o homem vai se encontrar com a glória de Deus, ou o homem vai se encontrar com a ira de Deus. Mas o final de todos os homens é Deus, ou a glória ou a ira, e não há como fugir disso. Mas graças a Deus, Jesus se entregou para que a ira não tenha mais poder sobre nós, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então Jesus levou o castigo para que a gente agora tenha a esperança de se encontrar com a glória de Deus e na glória de Deus eternamente. Amém? Irmãos, então a gente entende que Jesus é o princípio e o fim, é a resposta para as gerações. E se todo homem entender e crer nisso, nós vivemos diferente. Agora eu quero que você abra lá em Apocalipse 1:8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus, ele diz aqui também que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus continua dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, né? O primeiro e o último. Agora ele fala aqui algo a mais, ele fala assim, que ele é o que é, o que era e o que há de vir. Irmãos, eu quero que a gente dê ênfase aqui quando ele diz aquele que é. Ele está dizendo que ele é exatamente agora. Porque Deus, quando ele nos fez, ele não marcou um encontro com o homem no Éden e depois lá no dia do julgamento. Não. Ele é o primeiro, o que era, ele é o que há de vir, mas também ele é o que é. Ele é Deus presente. Jesus, ele quer ser o presente das nossas vidas, o agora. Deus, ele quer fazer parte de todas as gerações. Ele não quer estar só no início e lá no final. Ele quer estar no meio de todas as gerações. Ele quer estar na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí está a grande diferença, porque todo mundo veio dele, todo mundo vai se encontrar com ele, mas nem todos estão com ele, vivendo com Deus, andando com Deus, no agora com Deus.
E aí está a grande diferença entre os que são e os que não são de Deus, entre os que conhecem e os que não conhecem a Deus. Ele quer ser aquele que é na nossa vida, aquele que está agora, exatamente agora, na nossa vida. Deus não deu as costas para a humanidade para se encontrar só lá no final, irmãos. Ele está exatamente agora chamando a humanidade, chamando a cada geração que nasce na terra. Deus chama: vinde a mim, vinde a mim. Mas aí é uma decisão nossa, se voltar para Deus, olhar para Deus, voltar para Deus. A palavra diz em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A gente vê aqui um Deus presente, um Deus que olha para essa terra. Os seus olhos estão aqui nessa terra. Sabe, irmãos, eu estava pensando, ontem à noite eu estava orando, coloquei um hino, eu estava pensando sobre a glória dos homens. A gente vê quando um homem aqui, ele consegue muito dinheiro, muito poder, muita glória, o que é que ele faz? Ele compra um avião e tem o seu próprio avião, e ele vai para todos os lugares naquele avião dele. E a gente, se quer pensar que alguém tem um próprio avião, a gente fala: uau, ele tem um próprio avião, ele pode andar no mundo todo. E aquela pessoa que tem a glória aqui na terra, tem poder aqui na terra, tem dinheiro, ele come do que ele quiser, ele paga seja quanto for para experimentar tal prato, né, experimentar uma comida exótica, e ele é respeitado, ele veste as melhores grifes, ele tem joias, e essa é a glória desse mundo. Essa é a glória desse mundo. E também ele exerce poder, autoridade sobre alguns homens. Irmãos, mas não passa daí. E até mesmo esse que conseguiu o maior status nessa terra, ele vai ter que se submeter à morte. E eu estava pensando e falando para Deus: Deus, tudo que esse mundo pode dar de glória é isso, e nada mais que isso. Mas o Senhor, irmãos, os anjos, né, os querubins têm asas. A Bíblia diz que quando Felipe foi evangelizar, o Espírito Santo arrebatou ele de um lugar para outro. A glória dos homens é ter um avião, Deus arrebata quem Ele quer de um lugar para o outro, sem pagar passagem, combustível e piloto. E eu comecei a pensar: Deus que criou todas as coisas da terra, o que Ele não tem preparado de sabor para dar para aqueles que irão para as bodas do Cordeiro? E as joias que os homens acham que é uma glória aqui na terra? A Bíblia diz que os muros da cidade onde nós iremos morar é cheio de pedras preciosas. Irmãos, então o maior topo, o maior nível de glória dessa terra é o comum do céu, é o comum, é algo tão natural para Deus. E ali, falando aquilo e pensando sobre isso, eu falei: Deus, eu quero estar com o Senhor, porque a tua glória é maior. O Senhor faz descer comida do céu, se o Senhor quiser, ou manda um corvo levar comida para um profeta. Deus, por mais que a gente corra atrás dessas coisas, o Senhor é infinitamente maior do que a glória dessa terra. E o Senhor é bom e não faz acepção de pessoas. Então, eu entendi ali, e sempre ministro isso à minha alma, que é muito melhor estar com Deus, é muito melhor ser amigo de Deus, é muito